Olá, tudo bem? Então, agora nós podemos continuar falando sobre o assunto do lixo, o seu descarte, né? O seu impacto ao meio ambiente. Vamos continuar a partir do passo da onde paramos no encontro anterior. Esse encontro, nós vamos então aprender um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais sobre os outros tipos de resíduos, né? Que são os resíduos hospitalares, os resíduos eletrônicos, os resíduos de construção civil, né? Vamos conhecer um pouquinho de cada um e entender qual o seu destino, né? Para onde que esse lixo vai, como que ele é feito, né? O nosso tema, então, é para onde vão os resíduos sólidos, né? E é importante a gente ter uma ideia, uma compreensão de como tudo isso começou, né? Como que viemos parar nessa situação hoje, né? Então, no passado, após o período da primeira Revolução Industrial, houve um grande crescimento da produção industrial, um aumento significativo da população, e esse processo teve um enorme incremento após a Segunda Guerra Mundial, né, na qual ocorreu um engrandecimento da quantidade de lixo e uma diversificação em sua composição. Assim como começaram a ser produzidos mais produtos, a população já estava grande, já estava crescendo, então ocorreu que o lixo também aumentou e a sua diversidade também. Como a gente viu no primeiro tema, no nosso primeiro encontro, o lixo ele pode ser causa da poluição visual, por causa do descarte feito de uma maneira imprópria, em lugares impróprios. Ele pode poluir o ar por causa da queima nesse processo de incineração, né, ou por todo aquele processo de exposição ao tempo. Pode poluir o solo, poluir as águas, né, principalmente o lençol freático, ou seja, as águas subterrâneas, principalmente por causa da produção do chorume, como a gente já viu anteriormente. O tempo de decomposição de alguns materiais, né? Alguns demoram mais, outros menos, por isso é importante que a gente tenha noção desse tempo, de como isso acontece, para entender por que devemos fazer a separação correta, né? O descarte correto desses produtos. O papel, por exemplo, ele leva de 3 a 6 meses para se decompor. Os panos de 6 meses a 1 ano, o filtro de cigarro mais de 5 anos, a madeira pintada mais de 13 anos, o nylon mais de 20, o metal mais de 100 anos, o alumínio mais de 200 anos, o plástico mais de 400 anos, o vidro mais de 1000 anos, em torno de 1000 anos, né? Um copinho plástico leva em torno de 50 anos para se decompor, exposto à natureza. Um isopor, 8 anos. E tem a borracha, que é um produto que até hoje ele tem um tempo indeterminado. Não se sabe quanto tempo que ele demora para se decompor, exposto na natureza. A fralda descartável é algo que ultimamente se tem pensado muito, nos preocupado muito, porque o uso dela acaba sendo descartado no lixo orgânico, né? Embora parte dela seja feita com produtos, com materiais que só podem ser reciclados, né? Mas a partir do momento que ela está usada, ela já não pode ser mais reciclada, né? A fralda descartável na natureza, jogada na natureza, ela leva em torno de 600 anos para se decompor. É um problema que devemos, né, pensar numa solução. É uma curiosidade muito interessante. Bom, agora então a gente vai entrar no assunto específico de cada tipo de lixo, né? Vamos conhecer cada tipo de lixo, como o lixo hospitalar. Para onde vão os resíduos ou esse lixo do setor hospitalar, da saúde, enfim, né? O destino final do lixo hospitalar é em aterros apropriados para o tipo de resíduo. Essa função de dar destino final de lixo hospitalar deve contar com a supervisão de um técnico responsável e especializado. Além disso, os aterros precisam contar com profissionais
que saibam lidar e proceder com o que é entregue, né? Seja alguns itens que passam por unidades de saúde e devem ser descartados em aterros específicos, que seria papelão, plástico, vidros, metais. Isso se falando desses materiais da saúde, né? Agulhas, seringas, gases, algodão, luvas, materiais cortantes, catéteres e outros materiais utilizados em unidades de saúde devem ser descartados em caixinhas amarelas ou caixinhas diferenciadas, né? Que existem nos hospitais, nos ambulatórios, no pronto-socorro, né? Já que eles podem estar infectados com sangue, com urina, fezes, restos de medicamentos, substâncias tóxicas, radioativas e até inflamáveis. Mas não são somente esses produtos da resíduos de saúde que merecem atenção. Medicamentos e itens de saúde vencidos ou sem uso também não devem ser descartados no lixo comum e tampouco dentro de vasos sanitários ou pias de banheiro, como a maioria da população costuma fazer, né? Até mesmo por falta de informação. Então, essa prática é errada e tem maior probabilidade de contaminar o solo e o lençol freático das cidades. O correto nesses casos é encaminhar os remédios para pontos de coleta específicos, né, que vão atuar realizando o trabalho de logística reversa, ou seja, devolvendo para o fabricante que vai, então, fazer o descarte correto ou a reutilização ou a reciclagem, né? Esses pontos de coleta a gente pode encontrar em farmácias ou unidades básicas de saúde. Então, você tem em casa, de repente, um remédio que você não precisou tomar ele todo, sobrou 3, 4, ou então já percebeu que ele está fora do prazo de validade, você não vai jogar no lixo seco, você não vai jogar no lixo orgânico. Você vai procurar esses postos onde você vai deixar lá. E de que maneira? A caixinha você descarta, você põe fora. Mas a embalagem, assim, dessa forma, que você deve entregar a esses pontos de coleta, tá? Pode entregar dessa forma que eles vão fazer o processo correto do descarte desse produto, né? Através da logística reversa, né? O lixo industrial. Ele se compõe de produtos químicos, borracha, plásticos, madeira, tecidos, papéis, cinzas, metais, vidros, gases e óleos. Para a produção desses bens, a indústria utiliza matéria-prima, como o ferro, a água, a madeira, mas esses processos na produção de bens, ele produz uma enorme quantidade de lixo. Esse lixo pode ser inofensivo, como pode ser tóxico também, né? Infelizmente, grande parte das indústrias brasileiras não se responsabiliza pelo descarte correto de seus rejeitos. Então, os materiais sólidos costumam ser amontoados em depósitos, enquanto os líquidos são despejados nos rios, nos mares, e os gasosos eles saem pelas chaminés e contaminam o ar. O procedimento de destinação final de resíduos sólidos industriais consiste em uma maneira de reutilizar, aproveitar ou então destinar de forma correta esses resíduos classificados como inservíveis ou perigosos, podendo ser submetidos a diversos processos, como o coprocessamento, a sua incineração, ser levado a aterros industriais para resíduos perigosos, podem participar da logística reversa, da reciclagem, né? Entre outros. O problema é que parte desse lixo é tóxica, né? E não biodegradável. Então, ele tem que ser descartado de uma maneira correta. Segundo o Departamento de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recicla em somente 13% dos resíduos industriais. O descarte desse lixo industrial em locais inapropriados tem gerado sérios impactos ao meio ambiente, né? Como a gente já viu, poluindo o solo, poluindo os cursos d'água. Uma curiosidade:
a calça jeans, a produção de uma calça jeans, tá? O jeans que é tão comum na nossa rotina, né? É um item que esconde uma verdade não muito agradável. No Brasil, para produzir uma única peça de calça jeans, gasta em média 5.000 litros de água, que é o equivalente ao consumo diário suficiente para atender às necessidades de 47 pessoas, segundo os cálculos da Organização das Nações Unidas, né? Essa conta é feita levando em consideração todo o processo de produção, desde a plantação do algodão, do tecido, da produção na fábrica, do corte do tecido, da montagem da peça, o seu tingimento, né? Até chegar ao consumidor. Mas também a gente sabe que existe um gasto de água por nós mesmos para lavar essa calça jeans, mas ele é menor do que no processo de produção. O setor industrial ele é responsável pela maior parte do gasto de água. É maior do que o que se gasta, né, numa cidade. Então, realmente é algo que deve ser estudado para que possa ser melhorado, né? O que a gente espera que aconteça. Então, a gente vê que os resíduos sólidos desse lixo industrial, ele acaba sendo amontoado em aterros, em locais específicos, né, que seriam os aterros industriais, o que pode causar sérios danos e contaminação no solo e lençol freático, né, porque muitas vezes ele está lá sem um tratamento, sem um preparo do terreno. Os resíduos líquidos, eles, na maioria das vezes, são lançados nos rios, comprometendo os cursos da água, né? Os resíduos gasosos, a gente vê que é proveniente das fumaças, né? Lançadas pelas chaminés das indústrias, que são lançadas na atmosfera sem passar por um tratamento prévio, né? Esses resíduos, eles são de diversas naturezas, e muitos deles, eles podem ser reciclados, como os plásticos, vidros, os papéis. E na indústria de alimento, por exemplo, alguns desses restos de alimento, eles podem passar pelo processo de reciclagem, derivando, por exemplo, ração para os animais, né? Agora, vamos conversar, então, sobre o lixo eletrônico, que é algo preocupante e crescente. Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou lixo, são termos utilizados para se referir a todos os equipamentos elétricos e eletrônicos, suas partes e acessórios que foram descartados por seus proprietários, sem a intenção de reutilizá-los, né? O que faz parte do lixo eletrônico? Celular, computador, bateria, rádio, fios, telefone, micro-ondas, televisão, geladeira, fogão. Esses produtos, quando descartados na natureza, os metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio e níquel, que fazem parte da composição de alguns produtos elétricos e eletrônicos, eles podem entrar em contato com o solo, penetrando-o e poluindo os lençóis freáticos e, consequentemente, a água que consumimos. Além disso, resíduos eletrônicos depositados em aterros lotam ainda mais esses locais, uma vez que metais, plástico e vidro demoram muito para se decompor e diminui a sua vida útil, né? No Brasil, estima-se que jogamos fora aproximadamente 2 milhões de toneladas de aparelhos eletroeletrônicos, como celulares, liquidificadores, computadores, fones de ouvido, né? E menos de 3% desse total é reciclado atualmente. Gostaria de comentar com vocês sobre um assunto que se chama a obsolescência programada. O que seria? Ela consiste em fabricar itens que já possuem a duração de sua vida útil previamente estabelecida pelos fabricantes, né? Essa obsolescência programada, ela está diretamente relacionada ao aumento da quantidade do lixo eletrônico gerado e descartado de forma incorreta, o que prejudica tanto o meio ambiente quanto a saúde humana, sem também considerar o fator socioeconômico, né? O que seria, então? Um produto como um celular, ele
você usa ele 2 anos, ele começa a ter problemas, já fica com pouca memória e coisa e tal. Aí o que você faz? Muitas vezes, em vez de consertar um produto estragado, como celular, como a geladeira, o custo é muito grande e você acha melhor comprar um novo. Aí você tem que se desfazer desse produto antigo e você vai se desfazendo. Essa é a ideia da obsolescência programada, é que os produtos durem menos e você compre novamente. Só que após o descarte desse produto, ele fica na natureza e ele, né, é volumoso, então é um lixo que gera um problema para a sociedade, né? E isso é trabalhado de uma forma psicológica, né? E o consumidor voluntariamente substitui algo que ainda funciona só porque quer ter o último modelo. Você pode até ter uma televisão muito boa, mas você vê outra com uma tecnologia mais avançada, então você se desfaz daquela para pegar aquela outra, né? Só que o lixo eletrônico, ele tem potencial de transformação e ele pode ser lucrativo para as empresas fabricantes. Quando manejados corretamente, esses resíduos podem ganhar vida nova, gerando faturamento para as geradoras, né? Esse lixo eletrônico tem uma relação com a logística reversa, que é fundamental para poupar o meio ambiente, evitando a contaminação dos solos, dos mananciais e surgimento de doenças. O que seria a logística reversa, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Ela consiste nesse fluxo inverso dos produtos, ou seja, os produtos são retirados após o consumo e levados até a origem ou a um outro ponto que os reutilizará. A implantação da logística reversa já é lei para fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, né? Que eles devem possuir um sistema de logística reversa no caso de comerciantes de agrotóxicos, de pilhas e baterias, de pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, né? E junto com a conscientização da população, através de uma educação ambiental, a logística reversa pode ajudar a minimizar os impactos ambientais causados por esse mau gerenciamento de descartes residuais, né? Dando um grande passo para a sustentabilidade, né? Que é o que é importante, né, para preservar os recursos naturais do planeta. Outro tipo de lixo, podemos ter conhecimento, é o lixo da construção civil, que ele é dos entulhos das obras, né, gerado de atividades de construção, reforma, demolição, que seriam tijolo, telha, fiação elétrica, gesso, madeira, metal, vidro, tintas, colas, papelão, plástico, né? A construção civil, ela já altera a superfície de um terreno, né? Depois dos seus projetos de construção, porque acontece a retirada da vegetação, a escavação do terreno, né? Então, há alterações geográficas que podem ser significativas. E o estudo dos impactos da obra são fundamentais, principalmente quando em áreas próximas de lençóis freáticos, né? E também os materiais de construção normalmente utilizados, como o alumínio, concreto e o aço, eles são responsáveis por parte significativa da emissão de gás carbônico, né? E esses restos de materiais das obras de construção e reforma, muitas vezes, eles são descartados ilegalmente em vias públicas, terrenos baldios, beiras de rios, córregos, né? Depósitos clandestinos e lixões. Mas eles devem ser reciclados ou reutilizados, né? Como é o caso de blocos, telhas, azulejo, madeiras, papelão, né? Ou ainda encaminhados para aterros sanitários apropriados para o seu recebimento, né? Quando não for mais possível o seu reuso ou a sua reciclagem. Ainda tem restos de materiais inflamáveis que podem causar dano à saúde humana, né? Ou a contaminação ambiental, como tintas e solventes, que devem ser encaminhados para áreas de transbordo e triagem ou aterros industriais, né? A reutilização e reciclagem de entulhos
ele se consolida como uma prática importante para a sustentabilidade das empresas do ramo de construção civil, pois além de diminuir o impacto ambiental, reduz custos, né? Então as empresas elas devem se preocupar também com essa parte de gerenciar esses restos de materiais, porque eles também vão estar investindo em menos custos, né, para eles mesmos, e gera dessa forma uma sustentabilidade de certa forma, né. E tem um assunto diferente, atual, pouco falado também, mas a título de curiosidade, é o lixo espacial, que é pouco falado, mas ele já está sendo bastante debatido, porque já é considerado um problema, né? Que são objetos de origem humana que foram lançados ao espaço e perderam sua utilidade, né? Mas eles continuam na órbita da Terra. Esse lixo espacial, também chamado de detrito espacial ou resíduo espacial, né? Ele tem como exemplo diversas partes e dejetos de naves espaciais deixados para trás após o seu lançamento, né? Exemplos desse lixo também são pedaços de foguetes, satélites sem combustível, porcas e parafusos, lascas de tinta, saco de lixo, chave de fenda. Essas peças, elas orbitam a grande velocidade e podem atingir um satélite ou uma espaçonave. A partir do momento que um satélite não funciona mais, ele não retorna à Terra, ele continua na órbita, né? Ali na atmosfera da Terra, porque, como a gente sabe, tudo fica aqui, não sai, não vai para o espaço, né? Fica tudo na órbita da Terra. Então, eles vão ficando ali. E existem muitos, né? Muito lixo espacial. A Agência Espacial Europeia estima que existam 170 milhões de restos de naves, peças, ferramentas e equipamentos espaciais de diferentes tamanhos orbitando a Terra e representando riscos caso caiam na superfície terrestre, né? Detritos de espaço ou lixo espacial, isso cai na Terra com bastante regularidade, mas geralmente eles vão parar nos oceanos ou em locais de grandes extensões de terra não habitadas por humanos, né? Embora haja milhares de resíduos orbitando o planeta, somente uma pessoa até hoje foi atingida por esse lixo espacial em queda. Uma solução que está sendo realizada, né, pensada, para esse lixo espacial são as órbitas de cemitérios, né? Sem afetar os satélites ativos, né? Eles ficariam numa órbita diferente dos satélites que estão ativos, né? Por enquanto, é a única solução plausível, né? Seria direcionar esses satélites para essas chamadas órbitas cemitérios, que seria somente programar o satélite para seguir aquela órbita ali, né? E às vezes a gente olha objetos no céu se mexendo, a gente não sabe o que é, pode realmente ser esses objetos que estão perdidos lá no espaço. Então, era esses os assuntos, né, para esse nosso encontro, né, a título de curiosidade sobre todos os outros tipos de lixo, os seus descartes, né, que muitas vezes a gente nem tem conhecimento tanto, porque a gente é mais acostumado ao dia a dia, ao básico da separação do lixo seco, do lixo orgânico, né, e eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa e comentem para que a gente possa trocar ideias. Obrigada, então, até nosso próximo encontro.